Fala galera ligada no programa Só da Vasco, muito boa noite a todos. Essa é uma boa noite, só que sobretudo uma noite especial para todos nós vascaínos apaixonados, enfim, ligados diretamente ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Ontem vencemos o Fluminense pela última rodada do Campeonato Brasileiro, tá todo mundo feliz, tá todo mundo sorrindo de orelha a orelha, como se diz no ditado, mas hoje é uma noite especial, vamos entrevistar todos juntos os integrantes do Só da Vasco na Rede, mais uma extensão do Grupo Só da Vasco. Vamos entrevistar um dos maiores ídolos da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Estou aqui com uma equipe mais do que especial, uma galera especial, consequentemente, para um dia especial. Estou com ela, Daniele Torres, Cristiano Mariotti, Carlos Gregório Júnior, Jaqueline Menezes, Matheus Alves Grangeiro e Carol Canoa. Pedrinho, muito boa noite para você. Essa galera toda está super ansiosa para compartilhar com você de momentos especiais, com certeza. Você tem muita história legal para contar pra gente. Tá todo mundo emocionado, mas a gente tá se segurando aqui. Pedrinho, boa noite, dê o seu destaque inicial. Novamente, muito obrigado pela sua participação. Fica à vontade, Pedrinho, boa noite. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de ser lembrado por vocês sempre. Meu carinho pelo Vasco, como já foi dito algumas vezes, é imenso. Gostaria de ter jogado muito mais tempo lá, mas infelizmente tive muitos problemas físicos, mas eu acho que o elo, o amor que eu tenho pelo clube e pela torcida do Vasco, principalmente, que é o maior patrimônio que o clube tem, é imenso. E sempre muito grato a todos vocês que sempre me lembram de mim, lembram da minha história dentro do clube. Eu sou realmente um cara muito feliz por ter nascido vascaíno e ter jogado no Vasco. Boa noite, Pedrinho. Eu sou a Dani Torres. Eu gostaria de perguntar para você primeiramente em relação à sua primeira convocação na seleção brasileira, né? Foi logo após a conquista da Libertadores de 98 e 2 dias antes de você se apresentar, você esteve rompendo o ligamento do joelho direito no jogo entre o Vasco e Cruzeiro. Como foi essa sensação da primeira convocação e após a tristeza de se machucar gravemente e não poder se apresentar? Para mim foi muito difícil, né? Boa noite para você também. Para mim foi bem complicado, eu era muito jovem, né? E numa quinta-feira eu vi minha lista de convocação na televisão, meu nome na lista de convocação, junto com Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldo. E um dia antes da apresentação tinha um jogo contra o Cruzeiro e eu tive uma fratura na perna, que tive que ficar aí praticamente 8 meses sem atuar. E aquilo ali para mim foi foram duas tristezas, né, na realidade. A tristeza de não poder ir para a seleção, mas a tristeza maior ainda que eu sabia que eu não ia poder jogar um Mundial contra o Real Madrid. Então aquilo para mim foi uma decepção muito grande, e para um jovem assimilar muito cedo, o problema é bem complicado, mas como eu te falei, sempre tive um carinho muito grande de todos, me desanimei muito durante muito tempo ali, mas eu recebi um carinho muito grande das pessoas, mandando um e-mail, enfim, confiando, depositando confiança em mim, na minha recuperação, e isso me ajudou muito para que eu me recuperasse. Mas mais do que a convocação ali, que é lógico que depois ainda vinha ser convocado outras vezes, pelo Vasco contra o Real Madrid, porque eu sabia que era uma oportunidade única e de repente podia ficar marcado na história do clube ainda mais se a gente tivesse conquistado o título, se eu tivesse jogado. É lamentável mesmo essa negação de convocação, né, que você não pôde estar se apresentando, mas graças a Deus você teve outras oportunidades na seleção brasileira, como você mesmo disse. Então a minha segunda pergunta, Pedrinho, é sobre uma das imagens que mais ficaram gravadas na memória da torcida vascaína no nosso rebaixamento, né? Ver você chorando ao ver o Vasco ser rebaixado lá em São Januário. Então, como foi essa sensação e o que passou pela sua cabeça, né, como ídolo e como torcedor naquele momento? Para mim, realmente foi um dos piores momentos da minha carreira, né, porque eu estava ali naquele ano, eu tinha voltado do mundo árabe e tinha, depois de uma temporada muito boa
mas eu quis voltar pro Vasco. Foi um ano que eu perdi meu pai. Eu estava no Emirados Árabes e perdi meu pai, voltei pro Brasil e tive muitas propostas e muitas pessoas não entendiam por que eu queria voltar pro Vasco, se o Vasco estava numa situação difícil, mas o meu amor era bem claro e às vezes as pessoas não conseguem entender porque o jogador tem uma imagem muito ruim de não se vincular a nenhum clube, mas como eu, tem outros jogadores que tem uma identificação muito grande com o clube. E eu queria voltar para o Vasco, mas não tive muitas oportunidades. Naquele momento que o Vasco caiu, para mim caiu o mundo, porque era um clube que eu fui criado, que meu pai trabalhou, que eu conquistei todos os títulos, o clube do meu coração, e vendo as pessoas chorando, aquilo ali foi uma tristeza, que aquela imagem ali, na realidade, ela não retratou realmente o meu sentimento. Principalmente de ver os torcedores do Vasco sofrendo daquele jeito, as crianças. Enfim, a gente não esperava, eu não esperava que isso nunca fosse acontecer com o Vasco, né? Mas aconteceu, e aquela frase é bem retrato do Vasco mesmo: o sentimento não pode parar. E a gente continua firme, vascaíno, só quem é Vasco realmente sentiu aquilo ali, do que quer você retornar à primeira divisão. Eu acho que precisam se unir dentro do clube. Eu sei que tem que existir oposição, isso faz parte da política, mas quem é vascaíno tem que remar junto, não pode remar para trás, remar contra a maré. Se não é a pessoa preferida que está no mandato, tem que ajudar, porque Vasco é Vasco. Não pode, porque não é o cara que eu não gosto, eu vou fazer as coisas para dar errado. O vascaíno tem que estar junto, tem que fazer o time crescer, principalmente agora também nesse momento de dificuldade financeira que o clube atravessa. Pedrinho, boa noite. Eu queria primeiro te cumprimentar, te dar os parabéns, justamente pela tua trajetória no Vasco, e justamente muito emocionado de estar falando com um ídolo como você, eu que acompanhei o começo da tua carreira. Eu queria saber a respeito de seu começo lá em 95, em que o técnico Zanata te chamou para poder entrar no time, que estava justamente perdendo uma sequência de 5 jogos seguidos. Eu queria saber qual foi a tua sensação, o que você pensou na hora e qual foi justamente a tua, digamos assim, o teu sentimento naquele momento em que estava sendo chamado para poder incorporar o time de cima e jogar nos profissionais. Bom, eu converso bastante isso com o Felipe no dia a dia, que a gente fala, tinha tantos jogadores bons como a gente, melhores que a gente, e não conseguiram chegar no profissional. E o Felipe sempre me fala: Pedrinho, mas às vezes não adianta ser bom, você tem que ter personalidade, ter atitude. E 6 derrotas consecutivas, ou 6 jogos sem vencer. E ele falou que queria me botar e perguntou se tinha algum problema ou se tinha algum receio, por ser muito jovem, acho que eu tinha 17 para 18 anos. E eu respondi para ele assim: professor, se o Vasco tivesse com 6 vitórias seguidas, vocês nunca iam me chamar. Então, a gente que está na base tem que estar preparado para entrar no pior momento do clube. Dada a oportunidade, né? Que eu acho até errado, que às vezes o atleta tem que jogar quando tiver um jovem, quando tiver o time bem, para ele ter mais tranquilidade para se adaptar. Eu respondi aquilo para ele e ele, na mesma hora, sentiu firmeza e já era o que ele esperava de mim mesmo, pelo que ele me conhecia da base. E aí nós sofremos a 7ª derrota, que foi contra o Palmeiras, e ele falou para mim: enquanto eu for treinador, você vai ser titular todos os jogos. A gente ganhou no Mineirão, e aí eu estava naquele momento, naquele processo ainda de adaptação, mas era realmente um sonho, né? Eu chegava em casa, olhava minha mãe, olhava meu pai, e realmente eu ficava assim: valeu todo o sacrifício, toda a dificuldade que a gente passou. Eu cheguei no Vasco com 6 anos de idade, não tinha condição financeira. O treinador lá do futsal falou que se meu pai parasse de me levar, que ele ia me buscar em casa.